Amém, meus amados, amém. Deus abençoe, boa noite. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 5, verso de número 1. Gálatas capítulo 5, verso de número 1. Vou estar lendo na versão NVI. Diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa palavra, Senhor, que essa palavra venha de encontro com os nossos corações aqui nessa noite. Nós sabemos que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, Pai, mas o Senhor também nos alerta que nós não venhamos se submeter ao jugo da escravidão. Nós sabemos que muitas pessoas, Pai, já foram livres, já foram libertas, mas vivem como se estivessem presas, acorrentadas, Pai. E nessa noite, já em nome de Jesus, eu peço, Pai, que as correntes venham cair sobre as vidas daqueles que estão aqui, Pai, para que eles possam viver segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Pai. Essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém e amém. Meus amados, essa palavra de hoje tem o tema presos mesmo estando livres. Sabe, foi algo que Deus colocou no meu coração, presos mesmo estando livre. Eu sinto que tem pessoas que elas estão presas ainda, mesmo sabendo que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então eu creio que através dessa palavra você vai realmente ter uma revelação daquilo que o Senhor já fez em você, e você vai conseguir fluir em várias áreas, porque é muito importante nós termos esse entendimento, essa revelação que Cristo já nos libertou, senão você vai viver como se estivesse preso. E por isso esse tema, preso mesmo sendo livre. Então nós vemos aqui, nesse contexto aqui, o apóstolo Paulo é que escreve aos Gálatas, e ele está num contexto muito difícil, a qual ele já tinha pregado ali, ele já tinha realmente semeado a palavra, ele já tinha evangelizado o povo, já tinha realmente implantado Jesus ali. Só que naquela fase começou a se levantar vários falsos profetas naquela época. Várias pessoas querendo distorcer aquilo que foi pregado. E daí por isso ele fala isso, ei, foi para a liberdade que eu vos libertei. Só que ele fala, ei, no verso consequente ali, né, na parte B, ele fala, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Então ele alertou, ei, vocês foram libertos para serem livres, só que cuide, estejam firmes, porque é fácil de vocês voltarem ao jugo da escravidão. Não é fácil você fazer o que você fazia. De repente você vai e solta um palavrão, você fazer o mal é muito mais fácil. Por quê? Porque você não precisa fazer esforço. Então Paulo ele estava ali alertando a igreja ali de Gálatas, para que eles não se submetessem ao jugo da escravidão. E ali eles tinham muita idolatria aos postes ídolos, e ali ele estava trazendo isso sobre a vida deles. Ele queria que eles estivessem realmente focados, com os olhos fitos no autor e consumador. Sabe, algo que eles falavam, esses falsos profetas na época, era assim: crer em Cristo não basta, é preciso seguir os rituais da lei. Eles estavam dizendo que não bastava crer em Cristo, e nós sabemos que Jesus Cristo ele é suficiente. Nós sabemos que o nome dele está acima de todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Então ele é suficiente. Mas ali esses falsos mestres estavam dizendo, ei, crer em Cristo não basta, você tem que seguir os rituais da lei. Ou seja, eles estavam pondo um jugo de escravidão. A lei realmente ela é impossível do homem cumprir. Jesus foi o único que cumpriu a lei, ou seja, ele é o fim da lei, realmente. Então ali ele estava brigando com eles em cima disso, tanto que ele fala assim, Paulo se levanta e declara com autoridade, o que está lá em Gálatas 1:8, diz assim: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado.
Como já dissemos, agora eu repito: se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele a qual vocês receberam, seja amaldiçoado. Ou seja, ele falou, não adianta, nem que venha um anjo do céu, nem que venham outras pessoas, outros discípulos, outros mestres querendo pregar algo que seja diferente daquilo que está na palavra, seja considerado na versão original diz anátema, que quer dizer maldito, amaldiçoado. Ou seja, falta pregadores hoje que pregam assim, assim diz o Senhor. Sabe, muitas pessoas que pregam segundo o querer deles, muitas pessoas que pregam o evangelho light, mas faltam pessoas dizendo, assim diz o Senhor, assim diz a palavra de Deus, e é aquilo que o apóstolo Paulo combatia naquela geração, e nós temos que combater. E eu não falo só do pastor, mas você também tem que ser como os povo de Bereia. Paulo também prega para os bereanos, e ele fala que o povo de Tessalônica realmente era menos nobre que os povos de Bereia. Por quê? Que enquanto o apóstolo Paulo pregava, eles estavam todos aferindo na palavra, para ver se aquilo era de Deus ou não. É isso que eu e você temos que fazer, não aceitar qualquer coisa, nossa, que bonito na internet, mas não está de encontro com a palavra. Não adianta nem que venha um anjo do céu e pregue algo diferente. E aqui eu até trouxe algo, para você, uma curiosidade, sobre falsas doutrinas. E aqui eu trouxe em especial a igreja do Santo dos Últimos Dias. Sabe qual que é essa igreja ou não? Mais conhecido como os Mormons. Eles, como que aconteceu a doutrina dele? Nós, como um pastor, nós temos que estudar toda a teologia, até as outras religiões. Porque aquilo que não está na palavra, ou tem coisas contrárias à Bíblia, ela é considerada uma seita, ou heresia, que nem a gente fala. E eles, o que aconteceu? Vem de encontro com esse versículo de Gálatas 1. Estava lá, o nome dele é Joseph Smith, o profeta deles. Ele estava no monte, e ele de repente, vem um anjo lá, eu até coloquei o nome dele aqui, mas como que era? Moroni, o nome do anjo, que apareceu para ele ali, e chegou com umas tábuas de ouro para ele. E aquelas tábuas de ouro que apresentou para ele, era o livro do Mormon, que eles usam hoje. E eles seguem aquilo ali, tem batizado de morto, tem umas coisas, muitas heresias que não fazem sentido. Mas por que eles caíram nesse erro? Porque eles não estavam fundamentados na palavra. O apóstolo Paulo falou, você tem que estar com os olhos fitos na palavra. Nem que venha um anjo do céu e pregue algo diferente. Às vezes algum vai ali e te encanta com uma palavra doce, mas de repente ele distorce. Não adianta ele falar 99% de verdade e 1% de mentira. Então nós precisamos ter esse entendimento para que nós possamos entender a palavra. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, amém? E você tem que entender que você já é livre. Você não pode se sentir preso, mesmo estando livre. E aqui eu quero trazer uma ilustração para você. Eu tinha um cachorro, não lembro o nome dele, minha mãe está aí, talvez possa lembrar, mas eu lembro da raça dele. Era um pastor alemão daquele capa preta que fala, aquele pastor alemão, brabão lá, todo preto. E ele era muito brabo. E eu não lembro se foi meu pai, meu tio ou meu avô, e prendeu ele assim, e o nosso quintal era tudo de terra assim, e era bem grandão assim. E daí eles delimitaram o espaço dele, de vez dele ficar só nas correntes ali preso, só na casinha, como o terreno era grande, fizeram de fora a fora do terreno assim, um negócio de aço assim, e deixaram uma linha lá, e mais a coleira que eram as correntes dele. Então ele podia ficar indo para lá e para cá, até lá o começo, perto do portão, para fazer aquela latição, a pessoa pensar que ele ia pegar, mas não pegava, não dava o espaço. Mas aquele cachorro, ele ficou preso ali muito tempo. Muitos anos ali, ele ficava preso naquela corrente, para lá e para cá. E depois de um tempo, eu lembro que soltaram ele, e eu lembro desse episódio. Acabaram soltando ele das correntes ali. Só que aquele cachorro, por estar tanto tempo aprisionado naquela corrente, por tanto tempo estar preso naquilo ali, sempre passando por aquele mesmo caminho, ele não avançava para outros lugares. Ele não saía daquele limite que ele tinha ali. Porque ele estava tão acostumado com aquelas correntes, com aquelas algemas nele,
porque ele só conseguia andar sobre aquele local. E sabe, é isso que acontece com nós muitas vezes. Porque Jesus, ei, foi para a liberdade que eu vos libertei. Vocês já são livres. Por que vocês estão andando no jugo de escravidão? Por que você ainda está andando só nesse lugar delimitado? Eu até trouxe um vídeo aí, consegue passar o vídeo para eles verem? Um vídeo é bem engraçado, mas vai ilustrar mais ou menos isso. Quero que vocês olhem aqui. Consegue apagar aqui a luz do telão? Ó, os cachorros estão brigando aqui e o portão está ali. Estão brigando. E ó, o portão está aberto. Está abrindo. Você vai ver que vai fechar o portão e eles não podiam vir para cá. Sabe, isso aqui é só para a gente ilustrar, é mais ou menos isso. Você às vezes está tão algemado que você pode sair daquilo ali. Cristo já te libertou. Mas você não consegue. Você não consegue, por quê? Porque você ficou tanto tempo em algemas ali, que você não consegue avançar. Então a maior verdade que nós precisamos trazer para nós hoje é essa, que nós somos livres, que nós somos libertos. Sabe, eu coloquei aqui, se nós de fato somos livres, não podemos viver como se estivéssemos sendo escravos. Nós não podemos viver como se fôssemos escravos. Sabe, se muitos já foram libertos, por que não se sentem livres? Sabe por que muitas pessoas já foram libertas? Eu já passei por encontro com Deus, eu vou em vários cultos, mas eu não se sinto livre. Sabe, parece que algo me amarra, seja na parte financeira, eu vou um passo para frente, dois para trás, seja na área emocional, parece que não avança. Sabe, seja no meu emprego, eu queria tanto uma promoção e não vai. Por que nós ficamos nisso? Sabe, e hoje eu quero falar algo, 5 pontos que o Senhor vai trazer para nós realmente ter uma libertação completa hoje. E a libertação não é expulsar demônios. Sabe, expulsou um demônio e saiu, ei, ali talvez a pessoa está possessa. A libertação vem pela palavra, o lavar regenerador da palavra de Deus. Quando você entende a palavra, ela entra dentro de você, você tem uma libertação por completo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que precisa em nós é cravar a verdade na nossa vida. Sabe, e o primeiro ponto que nós vamos trabalhar aqui hoje é a religiosidade. Sabe, às vezes tem pessoas que estão presas na religiosidade. O segundo ponto vai ser se libertar do espírito de orfandade. O que é isso, pastor? Sabe, muitas pessoas estão presas nisso. Sabe, não conseguem ver Deus como Pai. Se libertar do passado, da paralisia do seu chamado. Sabe, você não consegue viver o chamado que Deus tem. E por último, nós vamos ser livres para quê? Para poder adorar em espírito e em verdade. Porque nós sabemos que de fato vem a hora e já chegou. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então esse é o foco e o alvo que Deus quer para mim e para você. Que você possa se ver como filho e um verdadeiro adorador. E o primeiro ponto aqui que eu quero trazer é livre da religiosidade. João capítulo 8, 36. Se quiser colocar ali para acompanhar. João 8, 36. Estou gripadão, se travar a voz aqui, vocês tenham calma. Febre de 42. João 8, 36 diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe, a religiosidade transforma discípulos em espectadores. Pessoas que vivem de aparência, mas não têm transformação. Sabe, às vezes nós vemos que pessoas que entram nessa religiosidade, elas não conseguem realmente dar fruto, elas não conseguem viver a plenitude do Evangelho, elas viram só espectadores, pessoas que estão sentadas nas cadeiras, mas julgando, e não conseguem evoluir, tudo é de Deus, não é de Deus, está ali na internet, debatendo, você viu que o fulano falou isso, você viu que estava ali fora, claro, que nem eu falei, nós temos que ser como os bereanos, estar na palavra, mas estar na palavra é muito mais do que estar só na letra, é você conseguir interpretar, falar, Senhor, mas o que quer dizer isso aqui na íntegra? Ei, eu não quero saber o que é histórico, eu quero saber o que é revelação para os nossos dias, o que o Senhor tem para nós. Então nós precisamos disso, porque se de fato
o Filho, ou seja, Jesus nos libertou, verdadeiramente eu sou livre. Aqui já é uma verdade concreta para nós. Mas quantas vezes a gente entra na igreja e se acomoda? Sabe, vem ao culto, senta na cadeira, levanta as mãos no louvor, mas sabe, sem emoção, sem estar rendido. Nós estamos aqui, mas não conseguimos se render. Rendido estou, que nem a música do Unanimous Praise, já fazemos um merchan. Você precisa estar aqui com o coração puro, sabe, buscando o Senhor, erguer suas mãos, Senhor, eu quero te encontrar, sabe, fechar seus olhos e adorar a Deus, não se importar, sabe, às vezes eu tinha aquilo, eu vim do catolicismo. Então o que acontece? O catolicismo é muita religiosidade, e claro, ajudou por muito tempo aquilo, porque você tem uma reverência, sabe, não pode isso, não pode aquilo e tal. Às vezes vê as crianças correndo, aquela loucura e não sei o que, daí você quer, não, eu tenho que adorar o Senhor, por que eu estou se importando com as crianças? Sabe, é isso, é nós se entregar de verdade, não se acomodar, sabe, entrar ali no culto, mas ser só um espectador. Nós temos que estar livre dessa religiosidade. Porque senão não adianta nada, nós entramos na igreja, aceitamos Jesus, descemos as águas, mas de repente nós entramos para o outro lado e estamos só pondo jugo nas pessoas, apontando as pessoas, eu sou mais crente que esse e tal. Não, nós precisamos viver a realidade de Cristo, sabe, amar o nosso próximo como a si mesmo. Sabe, será que você está vivendo uma relação com Deus ou uma rotina com a igreja? Sabe, será que você está tendo um relacionamento com Deus? Ou você só tem uma rotina com a igreja? E aqui eu pego vocês que servem na casa de Deus, vocês que são a liderança, sabe, porque às vezes nós estamos só numa rotina. Eu estou ali batendo cartão, eu vou fazer esse culto porque eu sou desse culto, eu vou cantar porque eu estou ali e eu estou na escala. Nós não podemos viver de rotina. Nós precisamos ter relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Ele é todos os dias. Ei, fecha a porta do teu quarto, chama teu pai no secreto. Nós precisamos disso. Nós não podemos estar aqui como ativistas religiosos. Ou, eu vim no culto de domingo, ou eu vim no culto de ceia, recebi a ceia, glória a Deus. Não, você precisa se entregar, andar uma milha a mais, falar, Senhor, o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer de mim, eu quero mais, eu quero se aprofundar, eu não quero se acomodar, eu não quero ser um religioso, porque todas as vezes que Jesus, e se você for estudar a fundo, todas as vezes que você via Jesus debatendo, pegando o chicote e batendo no povo ali, não é contra a igreja, não é contra o pecador. Quando o pecador ele vinha e curava, prostituta ele falava, ei, vai, não peques mais. Ei, ele confrontava na palavra, mas o religioso ele batia. Então que nós tenhamos esse temor de ser esse religioso. E foi o religioso que crucificou o nosso Salvador. Foi o religioso que crucificou o nosso Salvador. Isso tem que falar, você tem um ranço disso. Você fala, não, tem um repúdio disso. Para que você não queira isso. Sabe, eu até coloquei aqui um testemunho que aconteceu comigo. Recém tinha me convertido, estava bem apaixonado por Jesus e tal, falando de Deus para todo mundo no salãozinho ali. Para quem não sabe, sou cabeleireiro e barbeiro, ali no salão atendendo e tal. E o menino estava ali, o piá que era da igreja. E ele era daquela igreja, acho que CCB, que as mulheres usam véu e tal. E daí beleza, ele chegou e falou, irmão, tá vendo aqui, que quando chegou a vez dele, talvez tinha uns 4 na frente dele, e na época não existia isso de aplicativo de agendamento, nada, tinha que esperar e ponto, acabou. Só que no esperar eu falava de Jesus para todo mundo, evangelista total. Bom dia para mim já era a oportunidade de falar, bom dia, que dia lindo, Jesus te ama, olha esse sol aqui, foi Deus que criou os céus e a terra, e estava ali evangelizando, e o cara vendo aquele fogo do Espírito Santo ali e tal. Ele falou, estou muito feliz por você, só que você precisa ir para a igreja certa. Você está de bermuda, o Senhor não gosta disso, querendo me jogar um banho de água fria. Porque você tem que, é a doutrina que salva. Eu lembro que isso marcou. Ele falou que era a doutrina que salva, por mais que eu estava no começo, eu sempre me aprofundei na palavra. Eu falei, ei irmão, nós somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Ele não entendia da palavra, ele só replicava o que ele ouvia talvez dos anciões, das pessoas da congregação dele.
Claro, ali teve até meio que um debatezinho, mas como nós éramos amigos, foi light. Só que nós vemos que isso é estar preso na religiosidade. Sabe, é você estar dependente de um pastor, de um líder para te direcionar para o autor e consumador. Ei, se um pastor não te levar para a Bíblia, se um pastor não te levar para as Escrituras, ele está totalmente errado. Ele tem que te levar para isso. Ele nunca pode trazer para ele ou colocar coisas contrárias. Nós vimos aqui, por mais que um anjo venha do céu e pregue outra coisa, que não seja aquilo que já foi entregue, ou seja, a palavra, seja considerado maldito, amaldiçoado. Então nós temos que ter essa verdade impregnada em nós, para que nós não venhamos ser enganados. Porque no final dos tempos, sabe o que vai acontecer? Guerra, rumores de guerra. Leia lá Mateus 24, e de repente você começa a ficar até com medo quando você começa a ler aqueles versículos. Só que a primeira coisa que Jesus fala, antes, porque eles estão perguntando: ei Jesus, quando que vai suceder tais coisas? Quando que vai vir o fim e tal? Antes dele falar tudo, ele fala: cuide que não vos engane. Primeiro ele fala para que eles não se enganem, porque aqui haveria falsos. E como que você não vai ser enganado, sendo que você não lê a Bíblia? Sendo que você malemar ouve que o pastor está aqui, porque às vezes você está com sono, às vezes você está ali meia boca. Ei, palavra, vai na tua casa, tira um tempo, fala: ei, eu vou fazer um plano de leitura. Não precisa só os planos que o pastor fala: ei, vamos fazer, o pastor quer motivar, vamos fazer umas lives. Sabe, vai para a palavra. Ai, mas a minha vista está difícil e tal. Ei, hoje tem audiobook. Hoje tem como você colocar lá na voz do Cid Moreira, ouvir a Bíblia no Cid Moreira, imagine. Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Ei, coisa linda. Para nós se encher de Deus hoje está fácil. É uma geração que vai chegar lá e não vai ter o que reclamar. Não vai ter que falar: ei Senhor, mas eu não tinha isso. Não, você tinha inteligência artificial. Você tinha televisão, você tinha tudo isso. Ai, mas era muita distração. Ei, usa as distrações para ser bênção na tua vida. Porque daí você põe a culpa naquilo, mas você não se enche do Espírito, igual a pastora estava orando aqui na oração dela. Nós se inclinamos para a carne. Dentro de nós há uma briga entre a carne e o Espírito. É muito mais fácil você fazer o que é mal. É muito mais fácil você ir naquilo que é prazeroso. Mas você tem que se esforçar para entrar na porta estreita. Ele fala: se esforce para entrar na porta estreita. Então é isso, nós precisamos se esforçar para isso. Só que daí, como tem pregado, isso não é fácil. Só aceitar Jesus, coloca um crucifixo aqui e boa. Antigamente tinha a roupinha, né, de crente. Não. Se você foi liberto, você tem que entender que você tem que ser livre para buscá-lo. Amém? Então o segundo ponto aqui é livre do espírito de orfandade. Lá em Romanos capítulo 8, 15. Romanos capítulo 8, verso 15. Romanos 8,15 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas o espírito que os adota como filho, por meio a qual nós clamamos: Abba, Pai. Sabe, o órfão, ele vive buscando aceitação. O filho já, ele vive com segurança. O espírito de orfandade é uma das maiores prisões da alma. Sabe, uma das maiores prisões da alma é o espírito de orfandade. Sabe, e não importa se você cresceu sem pai, sem mãe, você foi adotado. Se você colocar tudo isso no Senhor, Ele vai te trazer esse consolo. A palavra dele tem esse consolo. Por mais que uma mãe ou um pai abandone um filho, eu, o Senhor, nunca abandonarei, eu não esquecerei de você. Eu vou colocar o teu nome na palma da minha mão, escrito. Ele diz para você: não temas, eu estou contigo. Sabe, esse espírito de orfandade, ele tem muito dentro das igrejas. Às vezes a pessoa está ali e ela quer se provar, ela quer mostrar, ela sempre está ali querendo uma aceitação, ela se acha deslocada dos outros. Mas você tem que ter aquela certeza, quando isso vir, você fala: não, eu já fui adotado por Jesus.
Ei, eu sou co-herdeiro com Ele na mesma promessa. Eu sou filho de Deus. Eu não vou me ver mais como um escravo. Ei, Ele me ama. Sabe, esse espírito de orfandade, ele faz com que você se sinta sozinho, rejeitado, e impede que você confie em Deus plenamente. Porque se você está ali sentindo rejeitado, sozinho, você não vai conseguir crer em Deus plenamente. Você não vai conseguir crer em coisas impossíveis. E às vezes você vai ver pessoas, como aquela pessoa tem tanta fé? Porque ela sabe que ela é filha. Sabe, se nós vermos a história do filho pródigo, aquele que pegou as coisas e saiu bem louco e gastou, aquele sabia quem ele era. Pegou e saiu. O outro estava ali com o pai. E ele não sabia que tudo já era dele. Aquele ali mesmo morando com o pai tinha um espírito de orfandade. Então tire isso de você, que só porque você nasceu sem o teu pai, ou porque você não teve o convívio, que você vai ter isso. Tem pessoas que estão com o pai, e mesmo assim estão tendo esse espírito de orfandade, porque não tiveram isso. Mas nós temos que colocar tudo isso no Senhor. Amém? Nós não precisamos estar refém do nosso pai natural, da nossa mãe natural, por mais que eles são bênçãos na nossa vida, ou nem tanto se foi com você, assim. Sabe, muitos de nós ainda estamos presos às feridas da infância. Sabe, falando, meu pai brigava muito comigo, minha mãe não me ouvia. Mas será que eles tinham alguém que ensinasse eles? Sabe, porque nós às vezes estamos presos a essas feridas, dizendo, mas meu pai era muito severo comigo. Meu pai me batia, qualquer coisa era um tapão na cabeça, me xingava, minha mãe não tinha paciência, e as coisas aconteciam assim e tal. Mas qual era a luz que eles tinham? Aqui você tem que ter racionalidade. Porque se teu pai fazia isso, a luz que ele tinha, qual era? Quem ensinou ele? Talvez ele só estava reproduzindo aquilo que ele recebeu. Isso aqui eu estou falando já para curar o seu coração. Porque às vezes você está carregando um defunto sobre as suas costas, que é uma mágoa de uma pessoa que ela não fez aquilo sem ela querer. Será que o bem que ela queria, ela não conseguia? E o mal ela fazia sem querer? E às vezes aquilo era o certo para ela. Não, está fazendo birra, bate. É assim e tal. Era a luz que eles tinham naquela época. É quase igual a ciência não se multiplicaria, o conhecimento se multiplicaria. Nós temos muito mais conhecimento. E a palavra diz o que para mim e para você? Pais, ensine os filhos no caminho que ele deve andar. Sabe, Provérbios 22:6 diz isso para mim e para vocês. Então, independente do que você recebeu do seu pai, da sua mãe, você precisa saber, para o meu filho vai ser diferente. Porque eu tenho a luz da palavra de Deus. Ela diz que eu tenho que ensinar o meu filho no caminho. Sabe, ensinar ele no caminho não é você colocar no melhor colégio. Eu vou colocar aqui no colégio particular X, que é o melhor. Só que ali você está o quê? Terceirizando talvez o teu ensino. Porque ali o ensino de um melhor colégio, glória a Deus, você tem condição, vai e coloque. Mas não pense que é isso que vai fazer o seu filho melhor. Porque o que você precisa fazer é ensinar ele nos caminhos de Deus. Ali você está plantando um bom trabalho, um grande currículo lá na frente, glória a Deus, isso é bom. Mas você como pai, você vai falar, filho, Deus tem um propósito e um plano na tua vida. E eu sou o maior incentivador que você viva aquilo que Deus tem escrito para você. É isso o papel do pai e da mãe, identificar muito cedo no filho, ele tem isso, ele é bom na matemática, então eu vou colocar nisso. Esse meu filho aqui é bom na coordenação motora, então ele vai ter que ser atleta, alguma coisa nesse estilo. Sabe, para que o teu filho não venha fazer as coisas e perder tempo. Então você como pai precisa saber que você tem que quebrar esse espírito de orfandade para que o teu filho não receba essa maldição hereditária que você está carregando. Porque você não consegue crer que você é livre, que você é liberto, que aquilo que teu pai fez não pode te afetar mais hoje, porque você já deixou na cruz do Calvário, e se você não deixou hoje, em nome de Jesus, você vai deixar, amém? Pare de olhar para Deus com medo de errar. Sabe, pessoas que têm esse espírito de orfandade, elas têm medo de errar muito.
Sabe, às vezes elas até travam por esse medo de errar. Sabe, às vezes elas ficam acorrentadas, sabe, na rejeição. Essa rejeição é difícil, porque às vezes não tem, é só na cabeça da pessoa. Ela está acorrentada àquilo, mas é difícil, porque já está dentro dela. E aqui eu trago de novo o meu cachorro. Ei, ele estava preso ali. Então ele ficou muito tempo preso em correntes, onde ele só tinha um lugar onde ele podia ir. E ali é como se fosse Satanás, sabe, segurando, falando, ei, só vai andar aqui. Só vai andar aqui, ó. E você está preso nessas correntes, rejeições, medos, e você não consegue avançar. Você sabe que Deus tem palavra, sabe que Deus tem planos para você, mas você só está caminhando naquele local. Sabe, mas hoje Jesus está aí dizendo, ei, Ele não está mais ali. Às vezes Ele está te oprimindo só, porque se você está em Cristo, você já foi livre e liberto. Ele vai ficar o quê? Ao seu derredor, talvez falando. Só que talvez quando você ouve as vozes dele dizendo que você não pode, que você não vai conseguir, você acredita que você está algemado, que você está preso como o cachorro ali. Mas não, você já está livre. Amém. O próximo ponto é livre do passado e dos ciclos. 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 17. 2 Coríntios 5, 17. Diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Sabe, esse versículo é muito chave para você entender que os ciclos errados, as coisas que passaram já era. Em Cristo tudo se faz novo. Se você está nele, você é uma nova criação. Ei, o teu homem interior tem que ser cheio do Espírito Santo. E você fala, ei, sou nova criatura. Ei, esses ciclos não me pertencem mais. Eu não quero ir mais pender para a carne. A cruz não apenas te salvou, ela te redimiu. Mas muitos insistem em viver como se fossem escravos do passado. Muitos ficam escravos do passado, só lembrando em relacionamentos antigos. Não deu certo, esse também não vai. Essa pessoa me frustrou, não vai dar certo. Sempre acontece a mesma coisa comigo. E você tem que estar livre desses pensamentos maus. Você não pode estar focado nessas coisas. Você tem que entender que a cruz não apenas te salvou, como eu falei aqui, mas ela te redefiniu. Ela deu um novo sentido. Sabe, quando a cruz vem sobre nós, ela muda tudo. É como se Deus chegasse e passasse uma borracha e jogasse no mar do esquecimento tudo. E sabe, às vezes a maior libertação que você precisa aqui hoje é se libertar de você mesmo. Porque às vezes Deus já te perdoou, a pessoa já te perdoou, mas você não consegue se perdoar. Você fica martelando ainda na sua cabeça, acreditando nas mentiras do inferno. E você precisa entender que Deus está no controle de todas as coisas. Sabe, tem muita gente presa em culpas antigas, em traumas familiares, em rótulos que o diabo colocou nela. Você não pode, você não consegue. Mas você tem que ter uma certeza, você é livre. Você não pode viver como esse cachorro, como estava ali na ilustração, acorrentado. Sabe, sempre com medo. E às vezes até parado. Porque você tem uma palavra, mas você está parado. Você sabe do teu chamado, você sabe do teu potencial, mas você não consegue avançar de jeito nenhum, porque você tem medo. E esse medo realmente paralisa. A liberdade começa quando você acredita que a corrente já não existe mais. Sabe, essa frase aqui que eu coloquei é muito real. A liberdade, ela começa quando você realmente acredita, não, essa corrente não existe mais. Não tem. E acreditar é ter fé, é ter certeza.
já não existe, como eu falei. Ele pode estar ao seu derredor, mas ele não está ali te acorrentando mais, porque a cruz é suficiente, porque Cristo é suficiente, e não precisa de mais nada. Sabe, será que você vai continuar olhando para aquela pessoa que te feriu, ou você vai caminhar em direção àquele que te cura? Você vai ficar olhando para aquele que te feriu, vai estar comentando sobre aquilo, sabe, alimentando aquilo dentro de você. Eu sei que às vezes você tem um temperamento melancólico e essas pessoas tendem a remoer aquelas coisas. A pessoa faz uma coisa com você e você fica remoendo. Tem pessoas que já é mais simples, para ela pronto, acabou. Mas você não pode ficar alimentando isso. Vai em direção àquele que te curou. Eu já profetizo, ele já te curou. Então vai em direção a Cristo, vai em direção à palavra de Deus. A cura de Deus está disponível para nós, mas você precisa crer em Cristo Jesus, crer no sacrifício de Cristo. Sabe, hoje nós vamos ceiar. Nós temos que crer na morte e ressurreição dele. Ele nos dá acesso à vida eterna. Se você não consegue crer nisso, me desculpe, daí você vai viver nesse ciclo. Você não vai conseguir romper, porque a cruz daí foi em vão para você. A cruz é uma mentira, é só uma história. Mas se você crer, você vai ver diante dos seus olhos grandes coisas acontecer na sua vida, na sua posterioridade, nas gerações futuras. E é isso que Deus tem para nós, amém? Próximo ponto é livre para viver o chamado. Livre para viver o chamado. Esse é o tema que eu mais gosto, até porque eu acabei de escrever um livro, vamos fazer o jabá. Acabei de escrever um livro sobre criado com propósito, é o tema do livro. Que é baseado em Salmos 139:16, que é o verso que nós vamos ler aqui. Que ele diz que todos os nossos dias já estavam escritos. Mesmo antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe. Que versículo lindo, e eu acho poderoso ele. Porque ele diz que todos os nossos dias. Sabe, eu não sei se você vai viver 99 anos, mas vai estar lá os 99 anos escrito ali. E estava escrito antes de você ser formado no ventre da tua mãe. Então nós vemos que o nosso Deus não é pego de surpresa. Sabe, ele está no controle de todas as coisas. E se eu e você estamos dentro do plano e do propósito de Deus, ei, esse dia de hoje, que dia que é hoje mesmo? 5/9/10/2025. Estava escrito lá que você está aqui na SJP Church, ouvindo o pastor Fabrício falar. Ei, estava escrito já. Para que você pudesse ser livre, ser liberto, avançasse para o seu propósito. Porque Deus é o maior interessado que você viva o propósito que Ele escreveu para você. Imagine ter algo escrito lá maravilhoso para você, escrito assim: ei, você vai ser um grande empresário, você vai lidar com um salão de beleza, mas um certo momento da sua vida eu vou pedir para você renunciar tudo e ser pastor de ovelhas. Ei, e daí eu chegar, não, mas eu só fui um grande empresário, Deus. Ah não, era tão gostoso aquilo ali, ganhar tanto dinheiro, eu estava empreendendo, estava tendo sucesso. E daí ele vai falar: ei, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Eu tinha isso aqui para você. Você precisava em certo momento renunciar a isso para viver aquilo. Que depois ia ter mais prazer. Porque no começo da renúncia é difícil. Só que quando você começa a viver aquilo, você vê que Deus se preenche com uma plenitude. E não é sobre dinheiro, não é sobre negócio. Sucesso é você estar plenamente satisfeito naquilo que Ele já determinou para você. Sabe, eu digo assim que é muito gostoso você receber uma palavra profética. Mas o mais gostoso é você viver o cumprimento dela. Sabe, você saber que você está dentro daquilo que Deus fez para você. Sabe, hoje eu digo que eu tenho a certeza que Deus me criou para isso, que eu estou fazendo aquilo que Ele me chamou. E eu falo na minha oração: Deus,
não deixe eu me desviar nem para a esquerda, nem para a direita, porque eu sei que você tem algo escrito para mim. Não deixe eu sair dos caminhos daquilo que o Senhor tem. E essa tem que ser a tua oração. Você tem que buscar incansavelmente por aquilo que está escrito por você, para você. E às vezes você até sabe que o que está escrito, você sabe o teu propósito, mas você não consegue porque se sente preso, acorrentado. Ou você acha prazeroso aquilo que você está vivendo hoje. Você não consegue renunciar ao pecado. Você não consegue viver em santidade. E daí isso fica difícil para você. Você está com os olhos brilhando pela fama do mundo, pelas riquezas, sabe? Eva, quando caiu, você acha que o fruto não era bonito, não era gostoso? E a prova era o quê? Que Satanás, a serpente, olhou nos olhos dela e viu que ela desejava aquilo. No versículo fala que Eva falou que era desejável aos olhos, e ela queria porque era boa para dar entendimento. Então ela queria aquilo. E aqui eu já trago um parênteses para mim e para você. O que você tem olhado? O que você tem cobiçado? Aonde os seus olhos estão? Porque se seus olhos estiverem maus, todo o seu corpo é treva. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo é bom. Então nós precisamos estar com os olhos no Senhor. Nós precisamos estar com os olhos na promessa. E correr de encontro com isso. Correr de encontro com aquilo que está escrito para nós. Deus nos libertou não para nos deixar confortável. Para você falar, não, agora eu estou tranquilo, agora estou ganhando 20 mil por mês, está de boa. Você não aparece mais no culto. Agora eu só vou para a praia, um final de semana sim, um final de semana não. Ei, vai para o inferno, irmão. É real, gente. Se você não cumprir aquilo que está escrito, Ele vai falar, apartai-vos de mim. Se você não multiplicar aquilo que Deus colocou nas suas mãos, Ele vai mandar você para o fogo. É real, e tudo isso não é um continho da carochinha que nem falavam antigamente. Tudo isso é verdade. E essas verdades precisam ser ditas para que nós possamos ter isso no nosso coração. Porque se o temor do Senhor não te consumir, o fogo dele vai te consumir. E sabia que é o mesmo fogo que purifica você, é o mesmo fogo que te consome? Mas como assim, pastor? Porque ele é fogo consumidor. Se você estiver em santidade, se você estiver com os olhos na palavra, se você estiver vivendo o teu propósito, você é ouro, incenso e mirra. Mas se você estiver vivendo no pecado, promiscuidade, vivendo um ativismo religioso, você é palha, você é madeira, você é feno. E esse mesmo fogo consumidor que é Deus, de vez de você ficar queimando como a sarça ardente, você vai queimar no inferno. Essa é uma realidade, meus amados. Então nós precisamos viver aquilo que Deus tem, porque Ele tem esse propósito para nós. Sabe, eu até coloquei aqui a banda do pessoal aqui da igreja, Unanimous Praise. Sabe, a pastora, minha esposa, a mais bonita da igreja, desculpa aí para as outras, todas são lindas, mas ela é a mais linda. Ela tinha palavras desde a sua infância, sobre a vida dela, sobre ela cantar, sobre ela gravar música e tal, e ela nunca queria. E eu vi ela renunciar a várias coisas. E como eu falei, a renúncia dói. E chegou esse tempo do festival ali, para que o quê? Para que o propósito venha a ser revelado. E daí do nada as pessoas começaram a vir, os meninos cumprindo o propósito, só que as outras pessoas todas foram entrando na banda, para cumprir o propósito dela. Acabou que uniu os propósitos deles. Porque Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Ah, mas eu também tenho um chamado, o Henrique também, o Bruno também, Lohan, Bruna, e cada um das pessoas que estavam ali, para que se cumprisse aquilo que Deus tem para a vida deles. Então você precisa estar fazendo a coisa certa. Porque na hora que vir o Kairos de Deus, o tempo de Deus, você só vai se abraçar com a promessa e vai começar a viver ela. E as coisas vão ser simples, vão ser fácil. Porque quando você está no centro da vontade de Deus, é aquela pessoa que você fala, nossa, parece tão rápido as coisas para aquela pessoa, parece que flui tanto. É porque ela está vivendo aquilo que Deus chamou ela.
Sabe, você vê aquelas pessoas, nossa, é tão simples para ele fazer aquilo. Está fazendo o que foi chamado. E às vezes o invejoso vê aquilo, está dando dinheiro, agora vamos fazer aquilo, está dando dinheiro. Ah, não, agora tem isso aqui da China, vai lá. Ei, essa pessoa vai ficar como um galho sendo levado, como uma folha sendo levada de um lado para o outro. Foca naquilo que Deus te chamou. Amém? E o último ponto é, você precisa ser livre para adorar em espírito e em verdade. João capítulo 4, verso 23 e 24 diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses o que o Pai procura. Sabe, o Senhor procura verdadeiros adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade. Mas para que você consiga adorar o Senhor em espírito e em verdade, você precisa passar por todos esses pontos aqui. Você precisa crer que você não está mais algemado como aquele cachorro. Você precisa ter a certeza daquilo que Deus te criou, ou correr atrás disso. Porque, como eu falei da minha esposa, eles da banda, eles sabiam da palavra, da promessa, mas eles estavam acorrentados, com medo. Estavam acorrentados ali por algo, palavras que jogaram sobre a vida deles, maldições, e eles não conseguiam acreditar. E daí acontece algo, para que o teu chamado se cumpra. Só que você tem que se levantar e falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim mesmo. Porque Deus não vai cumprir para você aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Ele fala: esforça-te, que eu te ajudarei. Então, esforça-te que eu te ajudarei. Ou seja, faz a tua parte, que a minha eu não erro. Sabe, tem pessoas que oram, até parece que Deus está errando. Senhor, por que não acontece? Senhor, não nada dá certo. Ei, você está fazendo a tua parte? Porque eu nunca vi Deus errar. Eu nunca vi Deus errar. Por que Ele vai errar justo na tua vez? Então acredite naquilo que Deus tem. Sabe, você precisa de fato conhecer o Espírito Santo de Deus. Você precisa conhecer o Espírito Santo de Deus, que esse é o grande consolador, é o ajudador, aquele a qual Jesus falou: é bom que eu vá para que ele venha. Então Ele vai nos revelar toda a verdade, Ele que vai nos ajudar, porque sem o Espírito Santo de Deus, você não vai ser convencido do pecado, da justiça, do juízo, você não vai conseguir crer na vida eterna, você não vai conseguir crer sequer em Jesus, porque ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Mas qual tem sido o teu relacionamento com o Espírito Santo? Qual tem sido o teu relacionamento com Deus? Será que você está morno? E Deus está a ponto de te vomitar? Será que você está vivendo um ativismo? Será que você ainda está acorrentado? Sabe, é tudo mentira do inimigo sobre a sua vida. Eu queria que você se colocasse em pé. Sabe, Paulo, ele escreveu que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas ele também escreveu: não tornem a colocar-se debaixo do jugo de escravidão. Então ele deu a certeza que nós fomos criados para ser livres. Mas ele também diz: ei, cuide para vocês não tornar a esse jugo de escravidão. Então, eu quero que você, nesse momento, sabe, enquanto o louvor for ministrar a canção, que você possa colocar a mão no seu coração, e se você sente que algo ainda te aprisiona, se você sente que em alguma área você foi tocado aqui nesse momento, você peça: Senhor, eu quero ser livre, eu quero ser liberto, Pai, disso. Eu já entendi, Pai, que eu não estou aprisionado às correntes, mas eu preciso de mais fé para avançar. Eu preciso de mais fé para viver isso. Então faça a sua oração.